Paz, irmãos, tudo bom? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é da direita ou da esquerda? Mas antes de você ficar nervoso, relaxa. Esse vídeo não tem nada a ver com política. É uma questão muito mais importante do que isso. A palavra de Deus diz que um dia Jesus ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai juntar todas as nações. E aí toda a humanidade vai ser dividida em apenas dois grupos. Assim como um pastor separa as ovelhas dos bodes, Jesus vai separar também. Ele vai colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E aí a questão que nós devemos pensar é a seguinte: nós estaremos à direita de Jesus ou à esquerda? E aí a palavra diz lá em Mateus, capítulo 25, versículo 34, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, as ovelhas: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Em Mateus 25, 41, ele fala para os bodes: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. É legal a gente entender esse texto aqui porque Jesus diz que vai separar toda a humanidade em dois grupos apenas. E o que vai diferenciar um grupo do outro não é o conhecimento bíblico, o conhecimento teológico, aqueles que conhecem muito, aqueles que conhecem pouco. O que vai diferenciar também não é a fé, no sentido de acreditar que Deus existe, aqueles que acreditam que Deus existe e aqueles que não acreditam que Deus existe. Também não é um sentido assim, do amor como sendo um sentimento bom para com as pessoas, não é isso também que vai diferenciar as pessoas. E também não é a prática apenas de boas obras, quem fez coisas boas, quem fez coisas ruins. Então não é isso que vai diferenciar um do outro. O que de fato vai diferenciar se você, se eu, se nós seremos ovelhas ou bodes, é se a nossa fé em Jesus é uma fé cheia de amor, é uma fé cheia de obediência e é uma fé que se manifesta, que é evidenciada através da prática de boas obras. Jesus fala sobre isso, quando ele diz lá em Mateus capítulo 25, no versículo 35 e 36. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Duas coisas importantes que nós precisamos entender nesse texto. Primeiro, que nós não somos salvos pelas nossas boas obras. Não é a boa obra que nos salva, que vai nos tornar ovelhas, que vai nos tornar aqueles que estarão à direita de Jesus, aqueles que vão receber por herança o reino de Deus. Não. Mas as boas obras, elas são uma evidência de que nós fomos salvos. Não é a obra que salva, mas a obra evidencia a salvação que aconteceu no coração de alguém, na vida de alguém. Essa é a primeira coisa importante que a gente tem que discernir nisso daqui. A segunda coisa importante que nós temos que perceber é que é um absurdo nós termos dentro da igreja pessoas passando necessidade. Eu não tenho nada contra ajudar as pessoas que não fazem parte da igreja, muito pelo contrário. Você que me conhece sabe quanto que eu gosto de trabalho, de ajuda social, de distribuição, por exemplo, de alimentação para morador de rua, distribuição de roupas nas comunidades. Tudo isso eu gosto muito e a gente tem que fazer. Mas se você analisar o texto aqui, nos versículos seguintes desse capítulo, Jesus disse que essas boas obras, elas foram praticadas para um dos meus pequeninos irmãos. Então Jesus estava falando de pessoas que fazem parte da família da fé. Então pessoas que fazem parte da igreja, pessoas que comungam com você, pessoas que têm a mesma fé. Essas pessoas, elas não podem passar necessidade. Os nossos irmãos na fé, eles não podem não ter o que comer, não ter o que vestir, não ter onde morar. E é um absurdo nós vermos dentro da própria igreja pessoas passando necessidade. Às vezes a igreja até tem um projeto para ajudar os de fora, mas deixa gente da própria família na fé passando necessidade. Isso a gente não pode permitir. Outra coisa que a gente pode aprender nesse texto aqui, em outros textos, é que a palavra nos traz dois alertas importantes a respeito de praticar boas obras. O primeiro alerta está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 1 até o 4.
Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos homens, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Então, o primeiro alerta que nós temos aqui de Jesus em relação à prática de boas obras, ou obras de justiça, ou caridade, ou esmola, é não fazermos isso para sermos reconhecidos pelas pessoas. Não fazermos isso por orgulho, para mostrar que nós somos bons, para mostrar que nós ajudamos, né? Então tem gente que cada cesta básica é um flash. Não está errado isso, né? Tudo bem, a gente pode tentar divulgar o trabalho, a gente pode tentar motivar outras pessoas, mas jamais a gente pode expor alguém, jamais a gente pode fazer algo para que os outros notem em nós que nós somos pessoas boas. Nós devemos fazer a nossa ajuda da maneira mais discreta possível, né? De preferência que ninguém saiba que nós estamos ajudando as pessoas necessitadas, principalmente as pessoas necessitadas dentro da igreja. E esse é o primeiro alerta que Jesus nos traz. Um segundo alerta, que é tão importante e perigoso quanto esse, e poucas vezes a gente fala sobre isso, está lá na Palavra de Deus, em João, capítulo 12, versículo 3 ao 6. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso, aqui está o nosso alerta, tá? Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Existem pessoas que fazem boas ações, não é nem para se mostrar, é para roubar mesmo. É para obter lucro dessa boa ação. Judas, ele era um exemplo disso, lá na época de Jesus, muito tempo atrás. Isso não é novidade dos nossos políticos modernos, né? Na época de Jesus, Judas era aquele que cuidava do dinheiro, era o tesoureiro e era também o responsável por dar ajudas financeiras aos pobres, a doar, a dar esmolas, pegar do dinheiro do pessoal do discipulado de Jesus e dar dinheiro aos pobres. E Judas, enquanto fazia isso, ele roubava daquele dinheiro também. Ele usava aquela boa ação que era feita por Jesus, pelo ministério de Jesus, para obter ganho próprio. E hoje a gente vê isso também, pessoas que querem fazer boas ações não porque se importam com os pobres, mas porque querem obter algum lucro com isso, querem obter alguma retribuição, querem obter algum ganho nessa história toda. E a gente não pode cair nesse tipo de perigo, a gente não pode cair nessa tentação. Então, irmãos, que a gente possa colocar esses dois alertas no coração, sabe? Não faça nada de bom para os outros por orgulho e nem para você tirar alguma vantagem, mas que você possa fazer por amor às pessoas, por amor a Deus, por obediência a Deus, e sabendo que a nossa recompensa, ela não vem dos homens. A nossa recompensa, ela não vem agora. A nossa recompensa verdadeira, ela vem de Deus e ela vem na eternidade. Que a gente possa manter os nossos olhos firmes em Deus e nessa verdade, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, que você possa aí dar uma curtida pra gente, ajudar a divulgar, curtir a nossa página e também se inscrever no nosso canal no YouTube e que você possa aí se focar nas coisas do reino de Deus, ajudando os necessitados e crescendo como discípulo de Jesus, tá bom? Fica na paz, que Deus te abençoe, bora crescer na fé, seja um discípulo de Jesus. Paz.